Olá, tudo bem? Estamos então finalizando essa série de videoaulas sobre funcionalismo linguístico. Se você esqueceu de algumas coisas que a gente tratou ao longo dessas videoaulas, é só você revisá-las. Fica à sua disposição para você ver, rever quantas vezes você quiser. Esse é um dos objetivos e uma das vantagens de uma videoaula. Você pode revisitar. E são aulas curtas, de curta duração, para que você pegue dinamicamente a essência do que se trata naquela videoaula, ok? Então, funcionalismo linguístico tem como base essa pergunta, né? Você pode estar aí fazendo a sua pergunta. Como analisar um texto de acordo com o funcionalismo? Aqui a gente chega à prática, né? Como pegar o funcionalismo para entender um determinado texto. Vamos aos exemplos já, tá? Como se faz uma análise funcionalista da linguagem? Observando, primeiro, o papel que a linguagem realiza na vida de cada um dos seus usuários. Então você pergunta, na minha vida como ser social, ser profissional, qual é o papel da linguagem? Para algumas profissões a linguagem é fundamental, né? Para um professor, você, para um advogado, para um jornalista, tá? São profissões que dependem exclusivamente da linguagem. Outras profissões que o sujeito não precisa falar, a linguagem é apenas para a utilização social, pessoal. Mas veja, ter a noção exata da importância da linguagem para a vida dos seres humanos e para a sobrevivência profissional de alguém é fundamental. Por isso que quando você vai analisar um texto, essa é a primeira pergunta a ser respondida. Quem está dizendo tem uma dependência grande da linguagem? Então, se tem, o seu olhar com o aparato funcionalista vai ser extremamente rigoroso, ok? Para que as análises da linguagem comum, tudo bem, se utiliza todo o aparato do funcionalismo, mas com rigor atenuado, ok? Então, observe o papel que a linguagem realiza na vida de cada um dos seus usuários que produziram aquele fragmento que você está analisando e como os significados, sobretudo como os significados foram construídos naquela interação em foco, em análise e veiculados em uma determinada situação. São duas condições fundamentais para você analisar um texto com a perspectiva funcionalista. Outras, você deve observar como o locutor mobiliza os recursos linguísticos para agir sobre o outro. Quando eu apresentei várias opções, Paulo estuda letras na UFPE. Letras, Paulo estuda na UFPE. Na UFPE, Paulo estuda letras. E mostrei que o deslocamento para a posição 1, posição tópica, é por uma razão muito simples, destacar, enfatizar, é o que você está vendo aí nesse ponto, observar a mobilização dos recursos linguísticos que tem uma função de agir sobre o interlocutor, ok? Outra coisa que você tem que observar para analisar um texto com enfoque funcionalista é considerar que as línguas estão sujeitas a transformações em função das pressões sociais. Então tem gente que quando estão numa situação tensa, em contexto em que exige um grau de alto nível de uso da linguagem, ela tem que ser mais lenta na produção. Porque, veja, quando a gente está falando, a gente pensa e executa. Quando a gente está escrevendo, a gente pensa e tem um tempo maior para executar. Não é verdade? Então, quando você está falando, você precisa editar, né, ao vivo o que vai dizer. Isso exige do falante uma atenção muito maior. E, sobretudo, quando as pessoas que estão ouvindo têm uma expectativa muito alta com relação ao que e ao como esse sujeito vai dizer. Não é verdade? Então, considere essas situações e as expressões linguísticas servem ao propósito comunicativo. Pense que todo sujeito, quando abre a boca, tem um propósito. E cabe a nós, ouvintes, captar, descobrir, aprender qual foi esse propósito comunicativo expresso naquelas palavras. Vou dar um exemplo. Imagine que duas pessoas, uma esteja devendo um dinheiro ao outro. E o outro
disse assim: quando fizer sol, eu te pago. Aí eles se encontram e um diz para o outro: está fazendo sol. Veja, uma pessoa externa que não saiba desse contexto vai ficar achando estranho, porque um outro do nada diz está fazendo sol para alguém. Mas eles têm um conhecimento e um acordo. O sujeito está fazendo o quê? Dando a informação de que o sol está brilhando? Certamente não. Está fazendo uma cobrança. Não é verdade? Uma cobrança. E o outro, que sabe do contexto, que partilha da informação, vai entender claramente que aquilo não é uma mera declaração do tempo, mas que aquilo é uma cobrança. Quando um meliante, um ladrão, chega para o outro e diz: perdeu, perdeu, perdeu. O sujeito não vai dizer: ei, meu time ganhou. Ele vai imaginar, num contexto em que hoje esse perdeu é utilizado, muito mais do que coisas triviais, mas uma ameaça. O perdeu é uma ameaça. Em situações, por exemplo, de um lugar esmo, uma pessoa, digamos, com um aspecto não muito, aspas, agradável, certamente a leitura de todo esse contexto vai fazer com que aquela palavra perdeu ganhe uma outra conotação, uma conotação de ameaça. Na verdade, passe para mim, substitui a palavra isso é um assalto. Né? Então, na análise funcionalista, é necessário levar em conta todos esses elementos. Agora vamos ver um exemplo claro, concreto. Manchete de jornal online, processo criativo de Francisco Brenan é detalhado em livro. Em sendo uma manchete de jornal, ela deve estar em um suporte específico, né? Seja papel impresso, seja online. No caso, a informação que foi dada é que está online. E aí as informações de data e de veículo Diário de Pernambuco serão extremamente importantes para você compreender o resto da informação, da manchete que se quis informar. Então, perguntas imediatas são feitas. Quem disse? A resposta está aí, o Diário de Pernambuco. Ora, qual é a função social, qual é a função do Jornal Diário de Pernambuco? Entende agora o que é funcionalismo? Então, em razão do papel social que este veículo de comunicação exerce, responder a essa pergunta, quem disse, é extremamente importante para compreender o que foi dito. Outra pergunta é, quando disse? Está aí a data, 7/5/2017. Entende? É algo, digamos, contemporâneo. Se é contemporâneo é porque interessa, entendeu? Outra coisa, a quem disse? A você, leitor, que lê o jornal online deste veículo. Agora, por que disse? Todos bem informados conhecem Francisco Brenan, o irmão do Ricardo Brenan. Esses dois são bastante conhecidos pela contribuição cultural que dão ao Recife e ao estado de Pernambuco. O Ricardo tem um museu, castelo, que é uma referência, não deixa a desejar para nenhum grande museu do mundo, como o Museu do Prado, como o Museu do Louvre, Museu d'Orsay, enfim. E Francisco Brenan tem uma cerâmica que é aberta ao público e as pessoas podem visitar as esculturas que ele realiza. Então, saber sobre como se dá, como acontece o processo criativo deste ceramista, que é um baluarte, um artista referência, não só no Recife, mas no Brasil e no mundo, é importante. Essa notícia é importante porque aqueles que conhecem este artista provavelmente um dia perguntaram como é que ele cria aquelas esculturas todas, entendeu? Essa é uma manchete que foi posta ali para tentar satisfazer a curiosidade de quem um dia fez essa pergunta. E aí anunciam um livro, dão a informação de que existe e está sendo lançado detalhadamente um livro que mostra como se dá o processo criativo de Francisco Brenan. Veja, todas essas perguntas, elas estão ali de uma forma ou de outra implícitas, perceberam? Cabe ao funcionalista, ao analista da linguagem, com o foco, a teoria deste funcionalismo, entender
e explicar o funcionamento daquela linguagem. Viram esse exemplo? Vamos então ao outro, também tirado do Diário de Pernambuco, na mesma data, manchete online. Polícia Militar prende ex-presidiário com dinamites e fardamento do Exército. As perguntas são basicamente as mesmas. Onde disse, no Diário de Pernambuco. Quem disse? Este veículo de comunicação. Quando disse? 7/5/2017. A quem disse? Ao leitor. E por que disse? Para informar. Então, o funcionalismo se mune dessas perguntas para tentar explicar o funcionamento da linguagem. Ok? Agora, por fim, eu queria trazer para você, a título de curiosidade, um fenômeno que nós utilizamos bem tranquilamente e nunca paramos para refletir sobre ele, que é o fenômeno da gramaticalização no PB, português brasileiro. Entenda, então, gramaticalização como um fenômeno e não como gramática, ok? Não é regra gramatical, é um fenômeno. E aí, veja essa mesma manchete. Polícia Militar prende ex-presidiário com dinamites e fardamento do Exército. Quando alguém ler essa notícia, está bem organizada em texto escrito, mas vai verbalizar, transmitir a outras pessoas oralmente, essa retransmissão, esse chamado discurso reportado, ele ganha algumas características da oralidade. Veja, por exemplo, foi a Polícia Militar que prendeu o ex-presidiário com dinamites e fardamento do Exército. Veja a presença do verbo ser no passado e do pronome que. Foi que. Veja a de baixo. Foi o ex-presidiário que a Polícia Militar prendeu com dinamites e fardamento do Exército. Ora, lá na frente, a primeira, foi a polícia que prendeu. Foi o ex-presidiário que a Polícia Militar prendeu. Quando eu coloco a Polícia Militar logo depois de foi, eu estou dando destaque ao sujeito Polícia Militar. Quando eu coloco o ex-presidiário logo depois de foi, eu estou dando destaque a quem foi preso. E, por último, a terceira, foi com dinamites e fardamento do Exército que a Polícia Militar prendeu o ex-presidiário. Agora, o destaque está sobre a causa da prisão do ex-presidiário. Dinamites e fardamento do Exército. Esse é um fenômeno que o funcionalismo explica como sendo um alçamento daquilo que o sujeito falante considera como mais importante, reforçado pelo verbo ser num passado acompanhado do pronome que. Foi que. Se você tirar foi e que em quaisquer um desses exemplos aí, não vai fazer a mínima diferença. Mas não vai fazer a mínima diferença para o sentido geral. Mas eles enfatizam. Tá? Eles enfatizam aquilo que o sujeito falante quis enfatizar. Esse é um fenômeno interessantíssimo. Daqui para frente, você que é estudante de linguagem, aguce os ouvidos, refine a sua escuta para ouvir as pessoas falarem e identificar os fenômenos. E aí explicar de acordo com o paradigma funcionalista. Enfim, chegamos ao final dessas videoaulas sobre funcionalismo. Espero que você tenha aprendido, tenha gostado, tenha servido de ponto de partida para você aprofundar os seus estudos sobre funcionalismo. Para você, um forte abraço e muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.